Amém. Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus, é muito bom poder estar aqui nesse lugar de adoração e declarar essas coisas, que somos filhos, somos perdoados e nós somos aquilo que o nosso Deus diz que somos, amém? Então nós somos filhos de Deus. Não há nada no mundo ou em qualquer outro lugar que nos remova dessa condição de filho que somos em Cristo Jesus. Você crê nisso, amém? E hoje eu quero trazer e compartilhar com você em Mateus capítulo 28. Desde já eu quero agradecer a oportunidade ao pastor Eliseu por eu poder estar aqui compartilhando com você a palavra de Deus, trazendo a reflexão dessa manhã. E aí eu sei que é por causa do aniversário dele também, né? Ele tá tirando a folga de leve. Vamos lembrar. Olha, eu vou fazer o comentário aqui, tá, meus irmãos? A gente tá em casa, né? Então a gente tá em casa, a gente pode falar. Não sei se vocês perceberam que o pastor deu uma emagrecida, né? O pastor tá fininho, né? Tá com 50 e tá bem. Mas se vocês perceberam que foi porque ele ficou 2 anos sem visitar a casa dos irmãozinhos, comer bolinho? Vocês entenderam, né? Ficou sem visitar, sem um bolinho, começou a caminhar, deu uma afinada, tá todo como? No estilo. E é sobre isso. Isso é a casa de Deus, é o lugar que a gente pode sorrir na presença, viver em família. E hoje eu estou aqui, e o que eu quero dizer e comunicar hoje, trazendo essa reflexão com os irmãos, faz muito sentido com o que eu estou fazendo aqui hoje. Porque a chamada de Jesus para as nossas vidas, nós temos um propósito. E aí eu continuo seguindo na mensagem que o pastor trouxe aí, ele falou que eu podia falar um tema livre, eu falei, vou colaborar com o que ele já está fazendo, que ele está falando sobre os ensinamentos de Jesus, os grandes ensinamentos de Jesus. Por isso que eu pedi para você abrir a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 28, nós vamos ler o verso de 16 ao 20. Mas você segura aí e você abre e a gente vai conversando. O que eu estou fazendo aqui, o momento que eu estou aqui, faz muito parte desse processo natural da igreja de que Jesus instituiu o seu povo a fazer, que é o ir e fazer discípulos. Eu estou aqui porque um belo dia alguém se preocupou com a minha vida, se preocupando, conhecendo a minha história, conhecendo a minha realidade, se direcionou a mim e me ensinou, me mostrou o caminho, me instruiu e me levou até Jesus. E porque isso aconteceu, hoje os anos se passaram e eu sou o fruto daquela semente que alguém plantou lá atrás. E falar sobre o reino de Deus e sobre a vida e sobre a nossa missão tem a ver com isso. Sobre os grandes ensinamentos de Jesus. É falar sobre uma realidade que existe na fé cristã, uma realidade que existe nessa vida do evangelho, que é do ir e fazer discípulos. Que é do ir e anunciar a palavra do Senhor, mas não simplesmente como uma propaganda que você coloca no outdoor, que é onde passa carros na avenida e a vê-la todo o tempo. Mas fala de vida na vida. De um na vida do outro. E porque uma vida está ligada na vida do outro, isso gera relacionamento. Isso gera caráter de Cristo. Uma outra coisa para se pensar sobre esse texto que nós vamos ler, nós vamos meditar também, é pensar que todo mundo busca um propósito na vida para se fazer. E tudo é feito na vida pensando-se num propósito. As câmeras, a luz, o microfone, tudo isso, tudo criado, foi criado por um propósito. Foi criado para resolver uma situação ou para melhorar uma situação. Ajudar que uma problemática seja resolvida e para que algo aconteça. Quando eu penso na música que acabamos de cantar e acabamos de ministrar aqui, que eu sou quem diz que eu sou, e eu penso que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, sobre as nossas vidas existe um chamado e um propósito do Senhor. Uma condição intrínseca à nossa natureza como cristão, que não tem como você abrir mão disso. O que você pode fazer é não exercê-la. Você pode, por livre e espontânea vontade, não querer viver isso. Mas isso não significa que você não tenha a potência de realizar. E é o que está nesse texto. E eu quero ler com você. Mateus capítulo 28, a partir do verso 16, diz o seguinte, diz assim a palavra do Senhor. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Esse texto é muito conhecido por nós. É um texto que você já ouviu falar várias vezes. E aqui a minha intenção não é também trazer uma novidade. E isso também é importante, porque quando alguém que se propõe a falar da palavra de Deus e ele não está buscando simplesmente a falar do que ele acha, isso traz para a gente uma certa segurança. Eu estou apoiado diante de muitas pessoas que já falaram muito sobre esse texto. E esse texto está localizado no momento que é o seguinte: Jesus passa pelo seu momento de crucificação, os seus discípulos são dispersos porque estão sofrendo, porque estão tristes. Jesus agora os ajunta porque a missão precisa continuar. O reino precisa continuar seguindo, com pandemia, sem pandemia, com Jesus ou sem a presença de Jesus corporalmente. E agora Jesus está com seus discípulos. Ele os ajunta num lugar reservado, no Monte da Galileia, e ele vai dar uma ordem que está intrínseca à natureza deles. Esses que foram chamados por Jesus, há 3 anos atrás, a participarem da sua vida. Das coisas mais simples da vida de Jesus. Desde entrar na festa das pessoas, visitar as casas, comer na mesa de pessoas que eles não conheciam e agora eles fazem parte também, porque já que Jesus, João 2 vai falar isso pra gente, já que Jesus foi convidado para o casamento, seus discípulos também são. E Jesus, esses homens passam a viver com Jesus em todas as situações das suas vidas. É com eles, somente com eles, que Jesus vai viver um momento de atentado. Ele vai para Betânia e ele precisa sair fugindo de lá, porque querem pregar ele, eles vão embora. E aí Tomé solta aquela frase, lá em João capítulo 11, dizer assim, olha, se a gente voltar, a gente vai morrer. Mas é com esses homens que Jesus escolhe partilhar a vida. Não só transmitir ensinamentos. Perceba, Mateus capítulo 5 vai falar para a gente uma coisa. Jesus, que é o famoso sermão da montanha. Jesus se coloca no alto da montanha, está toda aquela multidão, e Jesus ensina aos seus discípulos. A multidão está ali de ouvinte, mas a preocupação de Jesus são com aqueles que ele chamou para perto, que ele escolheu caminhar com eles para cuidar, para ver Jesus chorando no momento que Lázaro morre, para ver Jesus furioso no templo, quando estão fazendo do templo um lugar de comércio, vendendo as coisas, e eles estão participando disso. É Jesus que escolhe partilhar vida, partilhar tudo aquilo que o Pai o revelou. É com eles que Jesus vai ao Monte das Oliveiras e ele, dos 12, separa 3, vai para um lugar mais distante e ora. E é com eles que tem as maiores desavenças. É Jesus nesse relacionamento que tem toda a autoridade e liberdade de olhar para a cara de Pedro e falar o seguinte, aparta de mim, Satanás, porque o que tu está falando não é de Deus. É com esses homens que Jesus também vai repreendê-los e falar o seguinte, olha só, vocês estão querendo atear fogo na cidade? Não é assim que funciona, o meu reino não é desse jeito. Por quê? Jesus escolheu partilhar vida na vida. Jesus falou a todos, curou a muitos, mas partilhou do seu coração e da mensagem que ele carregava com Deus e em Deus, com aqueles discípulos, 12, que ele ia fazer o reino continuar caminhando e a sua mensagem continuar sendo propagada. Não é mais tão importante quanto isso, é perceber que Jesus ele começa o seu ministério. Em Mateus capítulo 4 vai dizer que ele vai sair daquele momento do deserto e ele vai anunciar a palavra ainda no capítulo 4, e quando ele está anunciando a palavra, ele vai ter um encontro que ele vai falar assim, olha só, sozinho não dá para cumprir essa missão, eu preciso de gente. E ele começa a convocar os seus discípulos para fazer isso. E eu estou falando isso tudo com você para trazer a importância do que a gente vai compartilhar aqui, que não tem a ver com quanto tempo você tem de igreja, que não tem a ver com quanto tempo você está aqui ou você deixou de estar, quanto tempo que você se batizou, que você aceitou Jesus, mas é uma responsabilidade para todos aqueles que acabaram de cantar que eu sou um filho amado de Deus. E aí nós vamos ao texto. Jesus reúne seus discípulos, fala com eles, e Jesus, eu quero ir no verso 19, que Jesus vai dizer o seguinte, Jesus se aproxima deles e garante que toda a autoridade lhe foi dada, e ele vai dizer, portanto, ide. Isso já foi debatido muito, em vários círculos teológicos já falaram muito sobre isso.
é indo pelo caminho, é enquanto você vive sua vida. Mas, no geral, o que se entende é o seguinte: Jesus está falando para aqueles homens não viverem uma relação fora da vida. Porque a mensagem do Evangelho que nós carregamos é uma mensagem de vida para a vida. É uma mensagem em vida. Jesus está dizendo para eles o seguinte: enquanto vocês continuam vivendo, indo na mercearia do bairro, na peixaria, na padaria, no mercado, vocês vão trabalhar, é nesses ambientes que vocês estão vivendo que eu quero que vocês façam o seguinte: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não é simplesmente um lugar da plataforma, mas Jesus te deu a maior plataforma e estava falando para eles: a maior plataforma que vocês vão ter para pregar a palavra são suas próprias vidas. Isso com as minhas atitudes, sim, mas fazendo de tudo que eu vivo esse lugar, essa situação, essa mensagem que carrega a presença de Deus. Onde em todas as minhas funções, todas as minhas atribuições, os meus encargos da vida, precisam apontar por uma coisa que está escrita em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, que é: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus. É uma vida que aponta para o Senhor. É uma vida que comunica Jesus em todas as suas dimensões. É uma vida que ela não força Jesus, ela simplesmente transborda Jesus. Porque cutucaram você e você só fala daquilo que você é. Dessa natureza que agora é gerada dentro de você. Jesus se preocupa muito com isso, sabe por quê? Poderia acontecer daqueles homens se perderem no meio do caminho. Começarem a simplesmente entender que existia uma missão para além da realidade deles. Nós vemos isso. Durante muito tempo foi-se valorizado a missão transcultural. A pessoa que sai daqui, vai para uma outra dimensão, para uma outra realidade, vive lá o seu momento de culturação, de conhecer a realidade, de pregar a palavra de Deus. Mas nunca foi tão importante no tempo que a gente vive falar sobre a missão que a gente precisa fazer aqui, dentro da nossa casa. Nunca foi tão importante pararmos para analisar para onde estamos indo. E aí nós precisamos criar um parâmetro para se pensar, porque nascer numa cultura cristã não significa que sou cristão. Nascer numa realidade onde eu nasci num lar evangélico, com meu pai e minha mãe, isso não garantiria nada. Se a palavra de Deus não fosse assim ministrada ao meu coração desde cedo. Porque é indo pelo caminho. É enquanto eu vou. É enquanto eu vivo, eu sou. E porque sou, faço. E proclamo Jesus. Jesus são esses homens por encargo da vida. E é o que ele está fazendo conosco. Ele quer que a gente assuma a nossa responsabilidade como cristão. Não de direita nem de esquerda. Não partidário, não político. Mas aquele que escolhe viver Cristo na sua realidade. Aquele que escolhe implementar o reino de Deus onde está. Porque o reino de Deus ele não é algo que é visto pelos olhos humanos. Porque o reino de Deus não está ali, não está acolá, ele está dentro de mim. E porque ele está dentro de mim, eu sou a expressão dele na vida. E Jesus está falando isso para os seus discípulos. Não é à toa porque eles se preocupam tanto, porque eles entenderam o que Jesus está falando, que eles vivem a vida comum. Apóstolo Pedro vai dizer para a gente que nós dizem aos maridos que eles precisam viver a vida comum do lar. Porque está nessa relação primeira, nessa vida que desemboca ali na realidade do dia a dia, que é tão difícil. Viver e conviver é tão complicado. Não uma simplicidade na relação humana. Pessoas são diferentes. Personalidades diferentes, jeitos diferentes, gostos diferentes. Mas é aprender nessa realidade, compreendendo que esse lugar é o lugar do Evangelho. É interessante porque Jesus, quando ele escolhe os seus discípulos, ele não vai para Jerusalém, o centro teológico, que ele podia conversar sobre qualquer coisa, quando ele fez tinha 12 anos de idade. Mas ele vai andar pela Galileia. Um lugar considerado comercial, de pessoas que eram iletradas, que não tinham tanto conhecimento assim, e ele vai escolher pescadores, homens simples. Porque ele compreende que esses homens carregam no seu coração o desejo de fazer a vida ser diferente. E o Evangelho de Jesus, o portanto e ide, é isso. É tornar e viver a minha vida para glorificar ao Senhor em tudo que eu faço.
E Jesus, quando está falando com eles, está trazendo esse ensinamento. Só que a mensagem de Jesus não para por aí. Jesus não fala só vivem e pregam o evangelho. Por quê? Só comunicar você uma verdade não significa que você conhece a verdade. Te dizer que alguma coisa é errado não significa que você entendeu e aprendeu o que é errado. Porque Jesus vai falar, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos. E ele vai dizer que existem algumas coisas que precisamos fazer. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo nada mais que é o compromisso. Era o compromisso daqueles que aceitaram a viver com Jesus e agora, com uma exposição pública das suas vidas, vinham diante de toda a congregação, de qualquer pessoa e diziam, eu estou morrendo para o mundo e vivendo para Deus. E agora, todos que vão passar a me observar, precisam identificar na minha vida Cristo. Porque não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O batismo não é um banho que você toma, mas é um ato pedagógico. É uma expressão daquilo que já aconteceu no seu coração. Da decisão que você já tomou de nascer de novo, e agora porque você tem uma nova vida, você vem diante de todo mundo e você confessa isso de maneira pública. Esse é o processo para aqueles que caminham com o Senhor. Isso é muito simples. Basicamente, muitos daqui já passaram por esse processo. Só que esse processo é uma relação de expressão daquilo que eu sou. Não apenas um movimento que eu faço para corresponder à liturgia do local. A liturgia, não. É um compromisso que eu faço diante do povo, mas primeiramente diante de Deus, que a partir daquele momento a minha vida não é mais minha e quem tem o controle da minha vida é o Senhor. É isso que ele está instruindo aos seus discípulos a fazerem. Não é à toa que se você for caminhar na história da igreja, no livro de Atos, a primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem. E a mensagem é arrependam-se. E eles foram batizados. E mais 3.000 almas se converteram. Porque faz parte desse processo. A pessoa que abre mão dessa sequência, à medida que ela aceita Jesus, e ela não se direciona ao batismo, alguma coisa não casou. Alguma coisa não encaixou. Alguma coisa ainda não foi entendido na mente e no coração. Porque é o processo natural. É o processo de você se aliançar com a igreja, com a família de Deus. Você está presente na vida da comunidade. O batismo é importantíssimo. Não é à toa que é a ordenança dada por Jesus. Tanto ela como a ceia do Senhor. Participar da comunhão da mesa e do batismo faz parte dos nossos sacramentos que nós respeitamos e vivemos como comunidade. São os pilares daquilo que anunciam aquilo que Cristo fez em nós. É aquilo que nós vamos desfrutar e desfrutamos dele. Só que o texto vai dizer para a gente que ele vai dizer, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, ensinando-os a obedecer, a versão da NVT. Isso aqui é importante. Porque vai falar que evangelho não é só uma informação que você recebe, não só um rito e uma pedagogia que você corresponde, porque você se identifica com um grupo, mas fala de um processo de aprender. Obediência não é algo intrínseco à nossa natureza. O ser humano não nasce obediente. Nós nos tornamos obedientes. Quem é pai pode falar muito bem isso. Quando tem seus filhos e começam a instruí-los, eles vão ensiná-los a obediência. Existe essa necessidade de ensinarmos para as pessoas e para a nova geração, para aqueles que se aproximam na casa do Senhor, o que era obedecer ao Senhor. Nunca se viu um momento tão grande como esse que a gente vive, numa geração aí, você pode ver aí pelo IBGE e outras estatísticas, uma nação que é quase na sua maioria, na sua totalidade, mais da sua metade evangélica, e são poucos que compreendem o que é obedecer ao Senhor e amar ao Senhor. E se nós formos fazer toda a análise, nós vamos perceber que existe uma geração que não está sendo ensinada a continuar caminhando com o Senhor. Tá, vou te dar uma percepção bíblica sobre isso que eu estou falando. A primeira geração que saiu do Egito foi a geração que viu a manifestação do Senhor, o poder do Senhor, e andou no deserto. Porque foram teimosos ao Senhor, desobedientes, duros de coração, não entraram na terra prometida. O Senhor falou o seguinte: vocês não vão entrar, mas a sua descendência vai. Nasce uma geração no deserto que vê o maná,
que vê a vida de Deus no deserto, a nuvem que os protege, acompanha a liturgia, e essa geração, sim, entra na terra prometida. Garantem a vitória, vencem a guerra e entram. Adentrando aquele lugar, a Canaã, que eles tanto esperavam. Nasceu uma geração, no melhor momento da vida deles, na era da conquista, na era que eles poderiam desfrutar de tudo, não viveram a opressão do Egito e nem viveram o calor do deserto. Estão em Canaã. A essa geração, o texto de Juízes vai dizer para a gente que essa geração não conhecia o Senhor. Uma geração que nasceu perdida. Uma geração que nasceu sem o referencial da presença de Deus. Sem conhecer ao Senhor, sabe por quê? Não foram ensinados. Não foram pedagogicamente ensinados. Como diz Deuteronômio, pega o teu filho na entrada da porta, nos umbrais, no braço, fala para ele da lei, ensina a lei do Senhor. Porque a gente acredita que as pessoas aprendem por osmose. Elas estão dentro da casa de Deus, e porque vêm e participam da liturgia, simplesmente aprendem. Só que esse não é o processo. É questão de você sentar e ensinar, página por página, livro por livro, ensinar ao levantar e ao se deitar, é essa a pedagogia. Vou te dar um exemplo claro da minha realidade. Trabalho em escola. Em um dos momentos dessas escolas que eu trabalhei, eu vivi uma experiência que foi muito marcante para mim. E eu quero compartilhar com você. Chegando para trabalhar, por volta de 6, 7 horas da manhã, eu trabalho com a turma do primeiro ano, e chegando naquele lugar, um dia bem inusitado, por sinal, um menino me aborda logo na entrada e falou: tio, eu quero orar. A gente pode orar junto? Falei: pode, ué. Não há problema algum a gente fazer um negócio desse. Tranquilo. De primeira, eu tomei um susto e falei assim: tá, né? Vamos ver o que Deus está querendo arrumar no meio desse negócio aqui, mas vamos embora. Fui, peguei minha água e tudo mais, voltei para a sala, chamei ele e falei assim: cara, você quer orar? Sim, tio, eu quero orar. Então vamos orar. O menino parou do meu lado, fechou seus olhos, abaixou sua cabeça e começou a orar. Deus abençoe a vida de cada um que está contando aqui, dos amiguinhos que estão aqui, da família, do professor. E começou a orar para todo mundo. Todo mundo que você imaginou na face da terra, ele falou naquele dia da oração dele. Foi um negócio sinistro. A gente tem que falar amém, assim, amém, para ele terminar. Mas ele orou. Fez tudo aquilo, terminou. Não, tio, tal, não sei o que, sei o que lá. Essa criança só consegue fazer uma coisa dessa no lugar onde ela está porque ela aprendeu isso. Ela não simplesmente acordou pela manhã e falou que queria orar. Esse estímulo foi provocado em algum lugar. Alguém gastou tempo com ela ensinando. Seja na hora de dormir, seja na hora de se alimentar, ou seja em fazer alguma coisa. Isso fala da nossa responsabilidade em ensinar. Para que essa missão dada por Jesus, da grande comissão, e aí eu volto àquilo que eu falei no início, nós buscamos um propósito na vida. Todos nós buscamos alguma coisa para fazer. Nós queremos saber se vamos ser, e principalmente na igreja, né? Se eu vou cantar, se eu vou pregar, se eu vou dirigir o departamento, se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo. É o tempo 1 da vida. A gente vai buscar fazer isso tudo. Mas existe uma missão muito maior do que isso. Uma missão que tem a ver com a vida. Uma missão que tem a ver com aquilo que Deus está chamando a gente para fazer, num tempo como este. Seja nas redes sociais, seja aqui, ou em qualquer lugar. Que é gerar discípulos e ensinar pessoas a caminharem com o Senhor. Se você andar pela rua, você vai perceber que você vai esbarrar com várias pessoas que já ouviram falar de Jesus. E sabe o que às vezes é triste de perceber nessas pessoas? Que o que faltou talvez com ela foi alguém que colou ela ombro a ombro e cuidou dela. Discipulou o coração dela. Ela está andando errante, batendo cabeça na vida, porque faltou alguém que gastou 3 anos da vida com ela. Porque Jesus fez isso. Gastou toda a sua energia com aqueles 12 homens. Um se perdeu, que foi Judas. Foram 3 anos de trabalho duro. Os caras, quando Jesus subiu, os caras ainda bateram cabeça. Aí Jesus deixou o Espírito Santo para governar e direcionar todas as coisas, fazer lembrar. Só que a gente só lembra daquilo que a gente sabe. Então não é lembrar, eu estou aprendendo agora. E essa é a nossa realidade. Por que você ensina ao seu filho no caminho que deve andar? Ensina as crianças, os jovens, os adolescentes da igreja. Para que quando eles estiverem na sua caminhada e na sua vida, o Espírito Santo tenha um arsenal dentro dele que ele possa utilizar. Algo que ele possa puxar lá de dentro e falar assim: você já ouviu isso, você já viu isso acontecer. E é para essa responsabilidade que Deus nos chama hoje. A viver essa grande missão. Essa grande comissão de Jesus.
de não só tornar a nossa vida pública por amor a Ele, mas também se preocupar em discipular e fazer discípulos. Ele não nos chamou para fazermos clones. Não foi para fazer clone. Não foi para converter pessoas, porque esse é o papel do Espírito Santo. Mas discipular é o nosso, é o meu e é o seu. Discipular vidas, cuidar de pessoas. Somos uma igreja acolhedora, porque o nosso objetivo, sim, é cuidar de gente. Trabalhar com pessoas custa caro, dói, é difícil. Mas eu estou vivo. Alguém me aturou um bom tempo. Nos aturaram, cuidaram de nós, tiveram paciência conosco. E esse é o custo do discipulado que Jesus chama a gente para fazer. Só abrindo um parênteses aqui, eu já vou caminhar para o final. Apóstolo Paulo começa seu ministério. Tem um jovenzinho chamado João Marcos. Pensa no moleque que dá trabalho. Foi para a viagem. No meio da viagem deu problema. Paulo falou assim, eu não te quero aqui. Vai embora. Barnabé, um cara mais experiente, falou assim, Paulo, não pode ser assim. Aí Paulo fala assim, pode ser assim sim. Ou o cara está dentro para trabalhar ou ele não está. A gente já teve isso na vida, né? Aquela hora que a gente é meio mais arrojado, assim, a gente quer brigar por tudo. Então, Barnabé fala assim, Paulo, tá tranquilo, eu deixo você embora. Vai lá cuidar do João Marcos. Paulo fica velho, está preso na masmorra, não está podendo mais fazer as suas viagens, agora está escrevendo cartas. Em uma das suas cartas, ele vai falar assim, manda João Marcos de volta. Aquele menino que eu expulsei lá no começo, que eu falei que ele não era bom, porque ele é importante para mim. Ele é importante para o ministério, ele é importante para o reino de Deus. E a gente tem uma garantia, e é aqui eu vou para o meu último ponto para terminar. Porque Jesus, quando disse isso, deu essa missão difícil de vida para os seus discípulos, ele começa dizendo algo que está escrito no verso 18. E eu queria que você lesse comigo, o verso 18 e o verso 20. Que olha o que Jesus, antes de dar essa missão árdua, ele vai garantir alguma coisa. Verso 18, Jesus se aproxima dos seus discípulos e fala-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda. Está tudo sobre as mãos de Jesus. Tudo está nele, garantido nele. Se há dificuldade em nós, Tiago fala disso de uma maneira diferente, mas a ideia é a mesma. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se você precisa de autoridade para exercer aquilo que já está em você e você precisa praticar, você pede a quem? A Cristo Jesus, porque toda a autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra. Não há nada que não esteja nas suas mãos. O que nos falta como filhos é acessar. É termos a certeza no nosso coração que agora que Cristo já obteve tudo isso, já está garantido com Ele na glória, eu tenho acesso a Ele. Cantamos isso aqui, o véu se rasgou de alto a baixo, e agora eu posso entrar no Santo dos Santos e ter acesso ao meu Pai, que não é mais Deus como um ser distante, mas é o Pai como alguém que está próximo de mim. E eu posso pedir, eu posso falar, e Ele vai me dar, porque toda a autoridade lhe foi dada. Está sobre ele, sobre as mãos dele. E porque ele tem todo esse poder, é engraçado, porque ele vai falar assim, eu tenho todo o poder e vocês que se virem. Dá o jeito de vocês. Não, ele não vai fazer isso. E aí ele vai para o verso 20. Ele fala assim, já que todo o poder foi me dado, e eu quero que vocês vivam essa missão na vida, eu tenho uma garantia. Verso 20, parte B. E eis que estou convosco todos os dias. Para viver isso, do discipulado, na vida de um a um, difícil, porque gente é difícil, mas para viver isso, você pode contar com a companhia do Senhor, porque a garantia está porque Ele tem todo o poder, e não porque você pode fazer alguma coisa. Talvez você vai ser só aquele que joga a semente. Ou talvez você é alguém que está regando a semente que alguém plantou. Você só está cuidando daquilo que alguém já fez. Mas em todo o processo, ambos são importantes para que o reino de Deus continue avançando. Existe uma geração, hoje, presente, que Deus está dando poder, autoridade para cuidar de outros. De uma geração que está vindo. É a geração sênior do Covid, ou tantos outros que estão vindo. E precisam ser ensinados
E não é ensinado, porque a gente fala do ensino. Eu fechei a Bíblia, parece que vai acabar, tá? É técnica. A gente gosta das grandes celebrações. E eu, conversando com um amigo, a gente estava pensando sobre isso. Antes da pandemia, tudo era o grande ajuntamento. Todo mundo tá junto. Aí a pandemia veio, roubou de nós o que é mais caro, né? Que é o contato. É a máscara, é o álcool em gel, é o distanciamento do banco. Aí as pessoas que agora estão vivendo a ansiedade pós-Covid ou no Covid, que agora não podem chegar perto, estão em crise de ansiedade, tantas outras coisas mais. E parece que Deus nos empurrou para esse lugar do pequeno, desse lugar da relação, do olho no olho. Não só de você olhar para alguém, cuidar dessa pessoa, mas você também olhar para dentro de você. E essa viagem não dá para ser feita sem Jesus. Qualquer pessoa que tenta mergulhar para dentro de si, sem o caminho e a presença do Espírito Santo, ela vai ficar doida. Ela vai enlouquecer. Mas se ela fizer isso na companhia do Espírito Santo, isso é possível. E aí uma analogia que eu ouvi de um pastor, para a gente orar, é que temos aí o jogo de futebol, né, que é algo muito conhecido por todos nós. São 2 tempos de 45 minutos, né? Tem uns 15 minutos do vestiário. Se eu estou falando bobagem, alguém pode se pronunciar, tá? Que eu não jogo bola. Então, eu não entendo dessa parada, não. 45 minutos do intervalo, não é? E nessa provocação que esse pastor fez, ele falou um negócio interessante. Que os 45 minutos de jogo não é o culto. O culto são os 15 minutos de intervalo. É o momento que você está no vestiário, alinhando a visão. Olha, você está fazendo besteira, irmão. Vamos caminhar aqui, ó. O time está dando mole na zaga, vamos proteger a zaga. Ô, goleiro, tem que prestar atenção que você está dormindo. É os 15 minutos do vestiário. E a vida é os 45. Porque a guerra está do lado de fora. Aqui é o lugar que você recarrega suas energias, você alinha a visão, você presta atenção na estratégia, você sai daqui para viver uma semana cheia da presença de Deus. Para viver aquilo que Ele quer que você viva. E aí, só lembrando, porque alguns podem ter um engraçadinho que vai falar assim, se é 15 minutos, então a gente não valoriza o tempo do vestiário. Negativo. Tanto tempo aqui quanto o tempo lá fora é importante. Aqui você alinha, você junta, e lá fora você vive. Uma coisa não pode ser desassociada da outra. Senão esse time não ganha. Senão esse time se perde e perde feio. E eu gostaria de chamar você a orar com essa responsabilidade. Que não é uma palavra minha, é a própria comissão que Jesus fez a cada um de nós. De ir por todo mundo, ou indo pelo mundo, por onde eu vou, eu fazer discípulos. Que você tenha potencial, porque você tem em Jesus, de fazer discípulo no seu trabalho, discípulo na sua rua, discípulo dentro da sua casa. O seu filho precisa ser discipulado por você. Ele precisa do pastor, do líder de jovem, do líder de... um bocado de líder que ele precisa. Mas o maior líder que ele precisa ouvir, a palavra de Deus sendo ministrada, é você. E eu quero te chamar para orar sobre essa responsabilidade que cabe a nós. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Pedindo que Deus tenha misericórdia de nós. E aí, se você, durante essa mensagem, fez uma alta análise do teu coração aí, e você percebeu que alguma coisa está fora do lugar, fala com Deus. Se resolva com Ele. Comunique com Ele. Como eu falei, Ele está conosco. E Ele sonda os corações. E Ele pode trazer transformação para a nossa vida. Se você percebeu que a sua visão foi desalinhada no momento da sua vida e se tornou negócio, se tornou querer riqueza, amém. Mas se há algo mais que está faltando nesse processo, alinhe-se com Deus. Porque o que vale o homem conquistar todas as coisas e perder a sua alma? Perder a sua família. Perder aqueles que estão próximos a você. Existe uma missão que cabe a nós, que vai muito além do que a nossa vida aqui. Senhor Deus, nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que somos falhos, somos pecadores, mas somos Teus filhos. E não há nada melhor do que reconhecer isso. Que em Cristo Jesus nós nos tornamos Teus filhos. E por conta disso temos o total potencial de se relacionar com o Senhor em liberdade. Mas também somos conscientes de uma missão. Nós temos uma missão. Nós fomos comissionados pelo Senhor a viver a nossa vida toda para a Tua glória. A fazer da nossa vida, da nossa existência aqui, missão.
a fazer das nossas relações missão, do nosso trabalho, missão, da nossa vida, missão. E nós queremos alinhar o nosso coração com o teu, pedindo que o Senhor ajuste a nossa visão, o nosso foco e o nosso coração para a tua glória, para que não tenha nada que venha embaçar a nossa visão e nos faça enxergar de maneira deturpada aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor use a nossa riqueza, a nossa prosperidade, o nosso conhecimento, as nossas vidas, o nosso potencial de relação, tudo que fazemos, para glorificarmos ao teu nome e gerarmos discípulos, pessoas pensantes, uma geração cheia de Deus, pessoas que amam ao Senhor de todo o coração, não clones, Senhor. Pessoas que simplesmente reproduzem um mecanismo, uma realidade, não convertidos, que são pessoas que creem sem convicção, pessoas que creem sem entendimento e sem vida, mas discípulos, aqueles que serão ensinados a obedecer, aqueles que, como Eli, vão ensinar o menino Samuel a ouvir a voz do Senhor, a discernir a voz do Senhor. Faça isso, Deus, no nome de Jesus, na nossa extensão da vida, em casa, no trabalho, na rua, em qualquer lugar, que a gente venha ser uma árvore que venha dar fruto, uma árvore que venha dar fruto para a tua glória. Te pedimos isso e te agradecemos, porque reconhecemos que só o Senhor pode fazer essas coisas. Nós não temos poder, mas o Senhor tem. Vem, Espírito Santo, e ministre sobre nós a tua verdade. Aplique sobre os nossos corações a tua palavra. Traga sobre nós o refrigério, mas também o confronto e cure o nosso coração, Espírito Santo. E nos direcione com poder, nos direcione, Deus, no nome de Jesus, Espírito Santo, para viver tudo aquilo que o Senhor quer. Pedimos isso ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Poder sentar, meus irmãos.